Olá, boa noite. O Amazônia em Debate desta terça-feira, 11 de outubro de 2011, já está no ar e você pode participar. Estamos ao vivo aqui do AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. 3216-5574 é o número da sua participação. E nesta noite vamos discutir mobilidade urbana, um trânsito caótico, táxis rodando, mototáxis, alternativos, transporte convencional e também o triciclo. Para falar sobre este assunto, convidamos o líder do PPS na Câmara, vereador Issa Abraão, que inclusive tem um projeto de lei, de emenda à lei orgânica do município de Manaus, que pode conceder mais placas de táxi. Mas isso a gente volta a falar daqui a pouco. Convidamos também Euler Pimentel, ele que é o representante do Sindicato dos Motoristas Autônomos de Manaus, o Sintaxi. Sejam todos muito bem-vindos ao Amazônia em Debate. Boa noite, vereador. Boa noite, Paulo. Boa noite, Euler. Boa noite a você de casa. É importante que você fique ligado neste programa para que a gente possa transmitir algumas informações relacionadas à mobilidade urbana, ao interesse que eu não tenho dúvida que é da sua vida. É um interesse seu ter uma cidade melhor, uma cidade mais humana, uma cidade mais fraterna, onde você possa se mover com mais tranquilidade e segurança. Esse é o meu objetivo e espero que a gente promova aqui um grande debate, onde as ideias fluam cada vez melhor. Boa noite, Euler. Você que trabalha diretamente, nesse trânsito louco, como é que o cidadão manauara, cada cidadão, pode contribuir para a melhoria da mobilidade urbana? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, vereador Issa Abraão. É um prazer estar aqui hoje representando os taxistas de Manaus, que o nosso amigo Luiz Augusto, que é o presidente, não pôde vir, ficou impedido e pediu para que eu pudesse representá-lo. Bem, a questão da mobilidade urbana, acredito que a Câmara Municipal já deveria estar fazendo montando o projeto assim como o vereador tem, para poder lançar, para poder as coisas melhorarem na cidade de Manaus. Falo hoje do taxista como se, por exemplo, era para hoje, o taxista está sendo qualificado hoje na SMTU, para que ele pudesse entrar no sistema e saber como funciona, e não simplesmente ser jogado na praça e sem saber como funciona. Eu acho que isso também faz parte da mobilidade urbana, porque o táxi, ele carrega várias pessoas, acaba sendo um formador de opinião, assim como outras pessoas que pegam táxi. Eu quero somar aqui com todos, quero somar com o Issa Abraão, queremos discutir um assunto sobre essa questão de 1.029 placas, se é realmente viável ou não, nós vamos daqui a pouco saber, vamos discutir esse assunto, não é, vereador? Isso. Então, eu quero dizer uma boa noite a todos e poder responder à altura até os telespectadores que fizeram pergunta para nós. Relacionado à mobilidade urbana, acaba de chegar à nossa redação do telejornal a informação de que a Justiça acaba de suspender o aumento da tarifa do transporte público. Vereador Issa Abraão, com relação a essa questão, qual a sua opinião? Em relação à tarifa? A tarifa. Em relação à tarifa, a gente tem que respeitar a decisão judicial. Decisão judicial a gente não pode contestar, tem que respeitar, tem que cumprir. Agora, entendo que realmente faltava ônibus novos na cidade, que precisa ser feito o BRT, que talvez até precise ser feito o monotrilho, não como estão querendo fazer, não consigo compreender o centro da cidade recebendo o monotrilho, enfeiando as fachadas dos centros históricos, portanto, eu tenho as minhas ressalvas diante de alguns aspectos do monotrilho, apesar de entender que isso poderá realmente funcionar. Agora, em relação ao valor da tarifa, é bem verdade que a gente fica meio cético, Eu, na minha modesta opinião, entendo que se fosse para ter algum aumento, seria necessário esperar pelo menos 30 dias para saber se esses novos estão rodando com qualidade, com eficácia. A partir de então, está rodando todo mundo de forma impecável, aí se aumenta, até porque o empresário, e aí vale destacar, um ônibus desse, em média, não custa menos de R$200 mil. Portanto, são 800 ônibus novos. E a gente precisa entender que há a questão da passagem para o idoso gratuita, a questão dos estudantes. Então, é muito fácil, e eu posso estar falando isso até com alguma propriedade, porque quando eu fui líder estudantil, Paulo, e presidente da UESA, eu sempre combati o aumento da passagem de ônibus, em todos os aspectos. Porque entendo que é direito do estudante se locomover, é direito do cidadão, do pai de família se locomover com preço justo, barato e com transporte de qualidade. O problema é que a gente está há 10 anos e ninguém resolve. Desde a época do Expresso, desde a época
enfim, da maldita, realmente, essa palavra Transmanaus, que monopolizou o sistema. Então, agora eu estou vendo, pelo menos houve uma concorrência séria. Esse aumento, eu confesso que ficaria mais convencido se fosse daqui a 30 dias, se eu percebesse definitivamente que o sistema de transporte público convencional de ônibus estivesse resolvido. Aí eu estaria mais convencido. Mas a decisão da Justiça a gente precisa acatar. Euler, o que significa essa quantidade de ônibus alternativos circulando para vocês, taxistas, que já estão na praça há bastante tempo? Bem, desde quando instituíram esse tipo de transporte, tanto alternativo como executivo, ele vem significadamente prejudicando a nossa categoria, mesmo porque eles nunca obedeceram às paradas de ônibus. Eles nunca obedeceram, ou seja, eles trabalham igual táxi. Onde você fizer a parada, debaixo de um viaduto, em frente ao hospital, qualquer lugar, ele pega. Ou seja, isso faz com que o taxista perca cliente também com isso. Porque o próprio cliente do táxi, ele espera fora da parada de ônibus. Mas não, se o ônibus está parando fora, ele vai pegar também esse ônibus. Então, essa categoria ela tem afligido a nossa categoria significativamente. Assim como o mototáxi, assim como a combilotação, assim como agora tem o triciclo rodando em Nova Cidade, a combilotação voltou novamente. Ou seja, eles trabalham de uma forma atabalhoada da qual aflige toda a categoria. Ou seja, hoje em dia o taxista está rodando em torno de 18 horas por dia para honrar os seus compromissos, além do sua prestação do seu táxi, que é caro. A gente percebe que o táxi, inclusive, roda de maneira assim, meio que absurda, é verdade. Que é justamente para manter esses compromissos. Exatamente. É por isso, então, que a gente vê os táxis loucos rodando por aí? Com certeza, porque é inconcebível hoje para a categoria ter que saturar tantos transportes inventados. Ou até hoje, nos dias atuais, o táxi frete, ele roda tão legalizado ou não, coloca luminoso em cima e está rodando por toda a cidade de Manaus. Não há fiscalização? Não há fiscalização. Infelizmente, agora, é humanamente impossível, a categoria acha que é humanamente impossível hoje, a SMTU tem um efetivo qualificado e com eficaz fazer uma fiscalização correta. Ou seja, nas lutas que nós já tivemos, junto com o governo do Estado, junto com o município, sempre faltou um tal de convênio do município e o Estado para que solicitasse para ceder a Polícia Militar junto à SMTU para que se fizesse uma fiscalização melhor. Das vezes que foi tentado pelo SMTU sem o policiamento, no caso a PM, me lembro, foi um tempo desse, o tenente, não me lembro o nome dele agora, que estava à frente da SMTU, ele foi recebido a bala nas combilotações lá na Cidade Nova. Então, quer dizer, estamos se tratando de pessoas que realmente, que é uma atenção que tem que ter um policiamento junto. Senão coloca pessoas em risco. Falta vontade política? Você tinha perguntado no início o que a sociedade precisa fazer para colaborar com a mobilidade. Primeiro, ela precisa respeitar. Ela precisa entender que a rua... Porque a gente tem ideia assim, eu vou para casa porque a casa é o refúgio, é o lugar seguro. E a ideia que se tem é que a rua é o lugar inseguro, é o lugar que não presta, é o lugar onde você pode correr algum risco. A gente precisa entender que num novo conceito de urbanidade, ao irmos às ruas, as pessoas são como todos nós, e nós precisamos respeitar o próximo, parar na faixa de pedestre, saber apanhar um ônibus de forma simples e, principalmente, entendendo que o outro tem o mesmo direito que eu. Agora, vale destacar o seguinte, há muito tempo essa cidade tem passado por uma desorganização geral. Você imagina que a gente tem aqui o transporte público convencional, taxista, mototaxista, combilotação, transporte executivo, transporte alternativo, tem os clandestinos dos clandestinos. Então, eu já citei para você aqui uns 8 modais, uns 8 tipos de locomoção do usuário, do cidadão. Agora, o que acontece quando a gente coloca o dedo na ferida? Como eu estou colocando, por exemplo, em relação aos taxistas, que nós vamos discutir aqui. O que acontece quando a gente coloca o dedo na questão dos mototaxistas? Todo mundo se reprime. Porque quando você tem uma ideia para exatamente resolver situações que já estão antigas, enraizadas, você gera muita resistência e muita gente passa a ser contra. Agora, Paulo, para a gente resolver definitivamente o problema é o seguinte, todo mundo, de todas as categorias, num grande pacto institucional, prefeitura, governo, sociedade, imprensa, todo mundo tem que ceder um pouquinho para que todos ganhem lá na frente. Esse é o objetivo. Eu não posso só pensar, por exemplo, no ganha-pão da minha categoria, o outro pensar só no ganha-pão da categoria dele.
essa categoria que eu estou citando individualismo vai que ter que ceder, acabar, né? cada um vai ter que perder no primeiro momento para que todos ganhem no segundo momento. Vereador Euler, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos com a Amazônia em Debate. Não esqueça que você pode participar, estamos ao vivo. O telefone é 3216-5574.